pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós vamos continuar hoje uma aula de língua portuguesa. Nós estamos estudando gramática. Eu já deixei a primeira parte dessa aula para vocês assistirem. Então vocês podem conferir, quem não viu esse vídeo ainda, volta na primeira aula, que agora a gente já vai para a segunda aula. Nós estamos estudando os substantivos. Lembrando que o Pedro está em que ano? Murilo? Quinto. Sofia? Oitavo. Oitavo. Terceiro, quinto e oitavo, nós estamos estudando os substantivos com todos ao mesmo tempo e vamos avançando de acordo com a dificuldade de cada um. Eu vou fazer uma revisão rápida, lembrando que eu estou usando aqui uma mini gramática, tá, gente? Que eu tenho aqui na minha casa já. E eu vou fazer uma revisãozinha aqui. Eu quero que o Pedro fale assim com uma voz bem alta pra gente um exemplo de um substantivo próprio. Com pé assim não. Substantivo próprio? É. Ó, lembrando que nada aqui é ensaiado, tá? É a aula deles mesmo, é desse jeito que eu dou aula pra eles, né, crianças? Sim. Não tem nada combinado aqui, tá? É pra vocês verem na prática como é que funciona. Vai lá, Pedro. Substantivo próprio. Ruth. Ruth é um substantivo próprio. Agora, Pedro, um substantivo comum. Tartaruga. Tartaruga é um substantivo comum. Beleza. Então, a gente já viu uma classificação. E outra classificação que a gente tem do substantivo também é ele simples e composto. O Murilo vai me dar um exemplo do substantivo simples e composto. Não lembra? Vamos ver se a Sofia lembra do simples e do composto. O simples tem um radical e o composto mais de um radical. Essa é pra dar exemplo? É. É que a senhora já explicou? Não é pra ficar entrando, não. É só exemplo. Ah, tá. Só exemplo. Roupa e guarda-roupa. Isso. Qual que é o simples? O simples é o roupa e o composto é o guarda-roupa. Muito Tem bem. dois radicais. Então, essas duas classificações, tá? Elas fazem parte da definição do substantivo pela formação. Ou seja, o simples formado de um radical, o composto por mais de um radical. O primitivo e o derivado. Agora o Murilo vai dar um exemplo. Primitivo? Primitivo e derivado. Substantivo primitivo e derivado. O do primitivo pode ser... Fala bem alto, senão não aparece na gravação. Está certo. Folhagem e folha. Qual que é o primitivo? O primitivo é folha. E o derivado? Folhagem. Folhagem. Beleza, estamos fazendo uma revisão, tá? Por isso que é só oral. E a gente viu ontem também sobre o concreto e o abstrato. Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre o concreto e o abstrato. Só que agora eu quero que a Sofia explique para mim o que é o substantivo concreto e o que é o substantivo abstrato. Tá, essas duas variações de substantivo, esses dois tipos de substantivo, eles definem ser literalmente concreto, uma coisa que você consegue pegar, ou uma coisa que não é palpável. Por exemplo, alegria. Alegria é um sentimento, é um substantivo, mas não tem como você palpar a alegria, né? Já um braço, né, uma porta, você consegue palpar. Muito bem. Então, o substantivo abstrato, a Sofia já explicou, e o substantivo concreto, ela também já explicou. O Pedro vai dar um exemplo de substantivo concreto. Árvore. Árvore. E o Murilo, um substantivo abstrato. Pensamento. Pensamento. Lembrando que ontem teve uma confusãozinha sobre adjetivo e substantivo abstrato. O adjetivo é uma característica do substantivo. O substantivo abstrato, não. Então, por exemplo, se a gente pega alguém que é sonolento. Vamos usar o exemplo. Sonolento. Alguém que é sonolento. Vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Alguém que é sonolento. Ela tem esse adjetivo. Ela é sonolenta. Agora, só a palavra sono não é um adjetivo, é um substantivo
abstrato, não tem como pegar o som. Dorminhoco ia ser também. Dorminhoco e dorme. Mas aí dormir já é um verbo. Entendeu? Já não é mais um substantivo. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho dentro dessa caixa papéis. E aí cada um vai sortear um papel. E vai ter um substantivo nesse papel. Gente, essa brincadeira foi muito cara, tá? Eu precisei de folha sulfite e canetinha hidrocor para fazer essa brincadeira e uma caixa que eu já tinha em casa. Tá? Se você não tiver uma caixa, coloca na sacola de mercado, que vai dar o efeito. Uma caixa de sapato, vai dar o mesmo efeito. Então, eu vou começar a brincadeira pela Sofia. Primeiras damas. Ela vai pegar o papel, não vai falar nada, só vai pegar o papel e ver qual que é o substantivo dela. Pode. O Murilo vai pegar o papel dele e o Pedro vai pegar o papel dele. Cada um pegou um papel e cada papel tem o seu substantivo. Sofia pode ler o seu papel e dizer se é um substantivo abstrato ou concreto. Odor. Abstrato. Odor, olha, eu fiz um papel, fiz com um sulfite mesmo, escrevi de canetinha a palavra odor, substantivo abstrato. Agora o Murilo, ele está muito ansioso, vamos trabalhar essa ansiedade. Coragem. Coragem é um substantivo Abstrato. Antes do Pedro ler, eu vou colocar aqui uma observação para vocês entenderem sobre a aula. Estou tratando a ansiedade dele. O Pedro ainda está em fase final de alfabetização. Então, de propósito, eu coloquei algumas dificuldades linguísticas, tá? Daquelas sílabas mais complexas, para trabalhar a leitura com ele, para fazer um teste de leitura já com o Pedro. Mas eu acho que ele já sabe ler essa palavra dele. Que palavra que é, Pedro? Você escolheu. Não. Todas aqui têm alguma dificuldade linguística. Amigo. Ó. Lealtão. Amigo. O G, sempre ele tem uma dificuldade linguística porque ele tem dois sons, né? Então, ó, eu tô fazendo uma atividade com todos eles, pensando na necessidade dele, tá? Então, amigo é... O que você disse que amigo é? Concreto. Agora, o meu desafio para vocês é cada um vai formar uma frase com o substantivo que tirou. Qualquer frase. Lembrando que a frase, para ser uma frase, ela tem que ter um verbo, tá bom? Aqui a gente já trabalha a definição de frase. Pro Pedro, eu vou explicar assim. Pedro, uma frase é uma historinha pequena. Já para a Sofia, eu deixo bem claro que frase tem que ter verbo. Verbos são as ações, Pedro. Uma frase necessariamente precisa de verbo e substantivo? Sim, porque senão quem vai praticar o verbo, né? Tá. Mas às vezes, gente, uma frase não é só verbo e substantivo. Não, tem muitas outras palavras e cada uma na sua classe. Mas por enquanto vamos ficar só com o substantivo que você tirou, que é um substantivo abstrato. E vamos ver se você consegue fazer uma frase. Tá bem. Já vai pensando na sua frase, Pedro. Já vai pensando na sua frase, Murilo. Deixa isso aqui. O cômodo exalava um odor ruim. Nossa, que frase, hein? É da sua autoria mesmo? É da minha autoria. Murilo. Eu pensei. Agora vamos pensar na frase da Sofia, ó. O cômodo exalava um odor ruim. Odor ruim. Então vamos contar quantas palavras tem nessa frase da Sofia? Cômodo Exalava um odor. Um odor é uma palavra só? Um odor ruim. O cômodo exalava um odor ruim. Aqui a gente já consegue trabalhar também, na fase do Murilo e do Pedro, as palavras dentro de uma frase, né? E o valor de cada palavra. Dá para trabalhar até um pouco de memória auditiva aqui, ó. Mas vamos deixar isso para depois. Primeiro vamos para a frase do Murilo. O cômodo exalava um odor ruim. A coragem, ela não se ganha nem se tem, ela se conquista. Nossa! De novo!
frase. A coragem não se ganha, nem se tem, se conquista. Muito bem. Agora o Pedro vai fazer a frase dele. Ainda tá pensando? Uma frase com amigo. Não precisa ser tão chique e exuberante como a do Murilo. Pode ser uma frase mais simples. Foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa. Vai, meu querido filho. Isso aí se ganha com a leitura. Sim, lê muito livro. Pedro, vou pular a sua vez? Não. Então vai. Uma frase com amigo, Pedro. Para de bobeira. Até de precisa ter um verbo também? Pra ser frase tem que ter verbo. Sim, mas... Sério? Faz uma frase sem Você vai verbo. cobrar dele? Faz uma frase sem verbo. Faz uma frase, Pedro, com a palavra amigo. Ou você, eu vou pular a sua vez. Agora ou nunca. O odor só. Tá, deixa ele falar. Por que não fazem negócio contigo? Porque ele é muito da onça. Mas vocês estão fazendo uma história muito grande, ó. Você fez duas frases aí. Uma frase era, por que não fazem negócios contigo? Né? Com tigre. Com o tigre. Você pegou de uma piadinha, né? Por que não fazem negócios com o tigre? Tem até um ponto de interrogação no final. Isso é uma frase. A outra frase é porque ele é amigo da onça. Dá pra montar uma frase assim. O tigre é amigo da onça. Sim, mas só essa frase dele, porque é amigo da onça, já serve já pro nosso. Ah, pra mas nosso já dia. foi. Já foi. Então qual que é a sua frase? Não, a frase. A frase tem que ter o que eu é amigo. Então qual é a Porque é frase? amigo da onça. Porque ele é amigo da onça. Ia ficar melhor. Porque o tigre é amigo da onça. Quer mudar de frase? O tigre é amigo da O onça? tigre é amigo da onça? Sim, mudei. O tigre é amigo da onça. Só que eu acho que ficaria melhor ainda com o leopardo é amigo da onça. Porque não se parece. O leopardo é amigo da onça. Tá bom. Agora nós vamos fazer uma bagunça aqui. Nós vamos misturar as três palavras de vocês e formar uma frase com as três palavras. Odor, coragem e amigo. É. Um amigo não corajoso não tem o bordão corrido. Ai, Murilo, será que você consegue? O odor não tem coragem perto dos amigos. Gostei. Tenta, Pedro, misturar as três palavras. Eu pensei em uma coisa. Meu amigo tem um odor muito forte. É preciso ter coragem pra dar É uma frase gigante. Ou então assim, eu tenho um amigo que tem um odor muito forte. Eu acho que eu vou ter que conversar com ele sobre isso. Não tenho coragem. É o que tá faltando pra mim falar com ele. Não entrou na frase. Não entrou na frase. Gente, vamos fazer mais uma rodada de palavras, tá bom? Vou começar pelo Pedro agora, que ele tá muito ansioso. A Sofia. O Murilo. Rapidinho. Vai, só as frases. Vai, Sofia, uma frase. Pedro, uma frase. Primeiro, seu substantivo é o quê? Dinheiro. Concreto. Dinheiro é concreto. Só peguei concreto. Dinheiro é concreto. E o Pedro Eu conseguiu ganhei ler bem dinheiro. a palavra. Eu ganhei dinheiro, é a frase já? Vai, Murilo, lê sua palavra aí e fala se é abstrato ou concreto. Sapato é concreto. A frase. A frase. Sapato. Sapato. Não, tô brincando. Qual que é a O frase? homem passa graxa no sapato? Ah, legal. Sofia, sua frase. Penico. Ai, meu Deus! É concreto. Aham. Ele ainda usa penico. Ele ainda usa penico. Eu pensei, eu me chamo Felipe Nicolau.
tá cheio das gracinhas. Meu Deus. Agora o Murilo, vamos começar pelo Murilo. Não, tem que fazer a frase misturada. Não, vamos fazer só das frases pra acabar logo, senão vai estourar nosso tempo de aula. Depois vocês podem brincar com as palavras. Vai, Murilo. Riqueza. Riqueza é concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Frase. Ninguém. Porque seu pai. Calma. Qual é a frase? Eu vou pensar um pouquinho. Pode ir nos outros. Tem uma aranha vindo ali, ó. Uma aranha. Ali. Pedro, já pensou? Não, mata a aranha, né? Tá assustando, bicho só. Pronto. Pronto. Eu Vamos ver. morro. Vem. Aranha. Então vamos começar. Vai dar Sofia, qual foi a sua palavra? coração. Coração, concreto ou abstrato? Depende, mas eu acho que você quer dizer é concreto. Concreto. Acho que é abstrato. Concreto, vai, faz uma frase. Meu coração por ti bate como caroço de abacate. Gente, mas hoje tá só coisa boa aqui. Pedro, qual A a sua chave palavra? do meu amigo é muito suja. Você nem falou qual que é a sua palavra. Qual que é a sua palavra? É suja. Chaves? O Chaves dorme num barril. Mas aí você falar você é amigo do Chaves. Tá, pode ser. Chaves dorme no barril. Murilo, agora não dá pra esperar mais. Não era essa chave que eu tava querendo falar, não. Era a chave de abrir a casa, mas tudo bem. certo. Ou cofre ou cadeado. Vai, Murilo, vai, Murilo. Tá certo. E essa é a minha maior riqueza. Ó, Murilo arrasando. Última rodada de palavras. Vamos começar pela Sofia de novo. Uó! Pelo Pedro agora. Senta aqui em cima, Pedro, direitinho. Pega aí, Murilo. Última. Acabaram nossas palavras. Quem começa? Pedro. Jesus é a nossa esperança. Qual é a É palavra? concreto ou abstrato? Esperança. Esperança. Gente, o Pedro tá arrasando nessa leitura. Ele tá lendo muito rápido e não leu rápido. Adivinhou a palavra. Lê de novo isso. Lê de novo isso. Não tinha esperança, mas tudo bem. Eu tenho aqui de esperança. Qual é a palavra, Pedro? Qual é a Não palavra? contaram com a minha esperteza. Qual que é a palavra, Pedro? Esperteza. Esperteza foi o que ele tentou ter. Esperteza, E é a nem segunda. teve. Esperteza. Vai. Fala uma frase. Pedro, Cria uma senta frase. Não, direito. senta direito, Pedro. Ó, senta direito. Cria uma frase. Primeiro, esperteza. É concreto ou abstrato? Abstrato. E cria uma frase pra gente aí com esperteza. Tô pensando. Pode ir pro próximo. Pode ir pro próximo? Vai, Mas eu tô Sofia. pensando. Tá bom, vai. Sofia, Ah, é com a minha frase você não sabe. sua palavra. Fidelidade. Abstrato. Sofia, você que tá fazendo? Não, querido, ó, estamos no meio da atividade. Fica sentadinho aqui, quietinho, tá? Alguém dobrou a cartinha cortada. Mas vale a fidelidade de um amigo do que muitas seguidas. Muito bem, ó. Arrasando. Vai, Murilo. Pedro, eu quero que você fique prontinho pensando na Não sua entre em frase. pânico. Temos muito tempo pra esperar. Ei, qual é a sua palavra? Pânico e abstrato. Tá bom. Não entre em pânico. Temos muito tempo pra esperar e pensar. Muito bem. A frase agora da esperteza. a esperteza? Mais ou menos. mais ou menos. E pura humildade também. Ó, terminamos essa atividade de fixação. Nessa atividade nós trabalhamos frase, algumas dificuldades ortográficas. Percebi que o Pedro tá com malandragem pra cima de mim na hora de ler. Tá só lendo as metade das palavras. E fizemos uma revisão. Agora,
tirar da internet Milhões. sobre substantivos Mano, concretos você e milionário pra abstratos. fazer esses vídeos, né? O Murilo vai deduzir aí, porque a atividade não tem. Ele só tem o título, né? Não tem dizendo o que é pra fazer. Murilo, o que você acha que é pra Concretos e fazer? abstratos. Ele tem uma tabela aqui, né? E aí eu acho que é tipo, pra marcar se é abstrato ou concreto. Tipo, o que tá em negrito aqui, né? O cão latiu ao ver o gato. O cão é concreto ou abstrato? Isso. Aí a gente vai só marcar um X mesmo, tá? Ah, não vai copiar, não? Não vai copiar. Beleza? E aí o Pedro vai ler todas essas frases aqui pra mim, que eu já vou fazer o treino de leitura dele com isto. Então eles vão agora pra atividade e já mostro como que é. Bom, pessoal, o Pedro vai ler aqui pra mim as frases, como eu havia dito, e vai marcar se é abstrato ou concreto. Tá? Lê pra mim. O cão latiu ao ver o gato. Qual é a palavra que tá forte aqui na frase, negrito? Cão. Abstrato ou concreto? Vocês dois podem ir guardando as coisas de vocês, já que vocês terminaram a atividade, tá? Lê a próxima frase aqui pra mim. Vamos de novo. A alegria. A frase é então. Não, a frase toda é. Alegria contagiou ao Querido, melhor do que adivinhar é ler. Gente, observa isso. A criança, quando chega nessa fase da leitura, muitas pessoas consideram ela alfabetizada. Mas essa é uma fase importante de fluência. Então, você precisa insistir que a sua criança leia e não adivinhe, tá? Isso de adivinhar transforma a pessoa em um analfabeto funcional. Então, por isso que a gente precisa ser insistente nessa fase de treinar a leitura todo dia. Não precisa ler um livro por dia, mas a criança precisa ler um pouquinho todos os dias. Ele está falando para ler. Ó, lê, vai. A alegria contagiou a todos. Qual é a palavra em negrito? Alegria. Alegria é abstrato ou concreto? Abstrato. Então pode marcar aí o abstrato. Ok. Próxima frase. Vamos focar na leitura, Pedro. Eu quero que você faça só um xizinho da próxima vez, tá bom? Aqui, ó. Lê um pouquinho mais alto, que o pessoal O amor supera tudo. Isso. Qual é a palavra em negrito? Amor é abstrato ou concreto? Próxima frase. O medo. Não, aqui em cima, ó. Aqui em cima. O medo. Pode. O menino. Não, filho, a frase é aqui, ó. Você pulou uma. A força é de a porta de madeira maciça. Isso. Qual que é o substantivo que está em negrito? Porta. Próxima frase. Próxima frase. Vamos focar aqui na frase. O menino Próxima frase. a fama. Não, tá adivinhando? Não, A fama. não. A formiga. Lê sílaba. Por que é for? Me explica. Por que é for? Que letra que tem aqui? Vamos, então, o, e, vamos ler de novo a frase.
Lê de verdade. Onde mata pessoas do mundo. Isso. Abstrato ou concreto? Abstrato, muito bem. A mesa de vidro quebrou. Senti muita fome. Não, você tá adivinhando. Senti muita. Não, você está adivinhando. Senti muito frio em São Paulo. Frio. Eu acho que é concreto. Mas você consegue pegar o frio? A última, Pedro. O homem falou alto com a criança. O homem falou alto com a criançada. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, a nossa segunda aula sobre substantivos. Estou fazendo aqui o máximo para gravar para vocês sem corte, deixando o melhor possível para você ver que é simples, tá? Aqui a gente está tentando mostrar como que é o homeschool na prática com 3 crianças em idades diferentes. Lembrando que eu sou só uma mãe ensinando meus filhos, eu não sou professora de português. Se tiver alguma gafe aí no vídeo, você pode colocar embaixo e ajudar a gente. Se você está gostando desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode ajudar, inscreva-se no canal. Quer dar um recado? E comenta. Comenta. Quer falar alguma coisa? Siga a gente nas redes sociais. Mas é o que eu quero saber. Vocês gostaram da aula ou não gostaram da aula? Maravilhoso.